Educação não pode definir como o processo natural de socialização de uma criança na sua família, na sua comunidade, na seu país e eventualmente no mundo. Em princípio, educação deve preparar alguém para a vida ativa em termos de conhecimento, em termos de competências, de saber fazer qualquer coisa, mas também em termos de valores, de princípios que podem funcionar, digamos, normalmente na sociedade. Ensino na Cabo Verde, no tempo colonial, o ensino nesse momento ali na Cabo Verde, grande diferença está na oferta e na repartição social e geográfica. Portanto, a educação não tem constrangimento sério a nível financeiro, a nível de gestão de escola, a nível de gestão de aprendizagem de processo pedagógico, para que efetivamente a criança aprenda o que ele é suposto aprender, mas com alguma proficiência. O que é complexo deve ser tratado de forma consistente com sua complexidade, cada para improvisa ou simplifica o que, por definição, por natureza, é complexo, porque introduzir crioulo no sistema educativo significa rever completamente o sistema educativo. É que uma mera mudança de equilíbrio é uma mudança estrutural. E se é uma mudança estrutural, ele deve ser convenientemente preparado e carregado para alguém com competências, com capacidade. Ora que classe média abandona um serviço, abandona uma instituição, tendência é de degrada, porque é a classe média que está fazendo exigência, é a classe média que eleva padrão e que até obriga a gente a ter um desempenho diferente, a ter um desempenho mais elevado. No momento que eles abandonam uma instituição, um serviço público, é sinal amarelo no trânsito, alguma coisa de grave acaba para acontecer. Depois, normalmente, para a escola, é degradação de qualidade, e o que entra na dinâmica de qualidade, tudo alguém começa a fugir. O problema é que não tem formação profissional na Cabo Verde, antes de falar do aspecto de oferta de sistema de formação profissional, está na nossa cabeça, isto é, família e próprio jovem pode achar uma segunda via. Na quintobe de universidade aqui tem um problema sério de financiamento. E a universidade é que só tem instalação que foi construída para a cooperação internacional, é que só tem professores com salário, e tem recursos para fazer investigação, e recursos para fazer extensão educativa, e tem que ter recursos para fazer animação de universidade, para prestar que serviços básicos que uma universidade deve ter. Aquele pouco de conversa que em Tobi está passando, mas ainda não está longe de situação ideal. A minha nome é Vitor Borges, nasci na Somália, fiz ensino primário na Somália, na Liceu São Vicente, depois volta para a praia e fiz estudos universitários na França, na Nice e Paris. Aquele é meu percurso escolar, estuda psicologia e ciências de educação. Trabalho na Cabo Verde no Ministério de Educação durante quase todo o tempo da minha vida profissional. Fui diretor de Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério de Educação. Fui diretor de projetos. Mais tarde, trabalho para a Cooperação Suíça. Fui representante de Cooperação Suíça na Cabo Verde. Depois entra no governo como ministro de Educação, Cultura e Desporto, onde fica 3 anos e tal. Depois foi ministro de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades
durante 4 anos e tal. Globalmente, ela é o resumo do meu percurso. Educação não pode definir como o processo natural de socialização de uma criança na sua família, na sua comunidade, na seu país e, eventualmente, no mundo. Ele é um elemento fundamental para que alguém esteja inserido numa determinada sociedade. Sem ele é mais complicado. Tem sempre educação, porque ninguém vive isolado. Tem sempre educação informal, que é a educação que ele que aprende na família, tem estruturação alguma, e tem educação que não pode chamar de educação escolar. Quase toda sociedade cria mecanismos, instituições mais ou menos organizados, estruturados, para conduzir esse processo de socialização de criança e, ao mesmo tempo, preparar para a vida ativa. Em princípio, a educação deve preparar alguém para a vida ativa em termos de conhecimento, em termos de competências, de saber fazer qualquer coisa, mas também em termos de valores, de princípios que podem funcionar, digamos, normalmente na sociedade. Minta acredita também que a educação deve ter uma dimensão subversiva, no sentido que leva um jovem a refletir sobre si própria sociedade e, eventualmente, encontrar formas de organização e de gestão alternativo que pode ser mais eficaz que tem. Educação tem essa função de conservação, de transmissão de valores, de consagra o que existe, ao mesmo tempo que deve ter uma função de mudar a sociedade. Talvez essa dimensão dele é valorizada. Agora, uma sociedade que tem essa dimensão de, chamamos a palavra, de usar, subverte, de muda a sociedade, que cumpre cabalmente essa função, porque crê no que crê, tem sempre mudança na sociedade. E é melhor ter mudança propulsado por uma visão, propulsado por objetivos concretos, e que ali a educação te ajuda a fazer. E a educação ele é crítico para qualquer sociedade. Uma sociedade que falha na educação, ou que encontra formas de organização adequado a sua ambição, adequado a sua situação real, pode ter problema para enfrentar o futuro. E é grande desafio de países em desenvolvimento e países africanos, em primeiro lugar, de ter melhor educação, inclusive educação para reinventar o futuro depois de um passado dramático. Países que têm recursos naturais e que, às vezes, tudo que os recursos naturais é explorado para empresas estrangeiras por diversas razões, mas onde que essa razão é que tem alguém preparado com conhecimento científico, técnico, tecnológico, administrativo, contabilístico e comercial para ter domínio de recursos naturais. Portanto, o que tem educação, pessoas fica capacitado para ter domínio de tudo coisa que acontece nessa sociedade. Mas nós, na Cabo Verde, não temos uma cultura bastante administrativa. A administração está enraizada na nossa cabeça e tem tendência a desvalorizar a educação informal ou mesmo a educação não formal. É preciso seta uma educação informal ou não formal, pode ser
meio tão poderoso quanto a educação formal ou escolar. E o monte da passado, quando o sistema educativo na Cabo Verde e de formação profissional era incipiente, quase que tinha oferta educativa, se alguém prende na vida e que ele prende na vida pode ser aprendizagem numa oficina. Tudo o que lá é formas de educação que qualquer sociedade também pode ter pessoas com conhecimento, competências e valores que avança nesse processo de desenvolvimento. No momento de independência de Cabo Verde, o sistema educativo de Cabo Verde era estruturado em 2 níveis. Fundamental, tinha um ensino básico elementar, o ensino primário de 4 anos, depois tinha 2 anos que era de preparação para segundo nível, que era ensino secundário. E esse ensino secundário tinha 5 anos. Da totalidade não tinha quem que fazia tudo aquele percurso tinha 11 anos de escolaridade. Depois de uma evolução de lei de base de sistema educativo, que foi a primeira lei que o Estado de Cabo Verde aprova para organizar e estrutura sistema educativo, que foi em 1990, o sistema passa a ter 12 anos. Na altura, ensino básico de 6 anos e 6 anos de ensino secundário. Nesse momento, ensino básico também que 8 anos, embora na lei atual tenha uma confusão entre o que é ensino básico e o que é ensino obrigatório. A lei de base de 2010 tem uma confusão que depois não estou a ver na boca de alguém. É 2 critérios diferentes. Da estrutura sistema educativo em função de objetivos pedagógicos e de acordo com o conjunto de regras administrativas. Ainda tem ensino básico, ainda tem ensino secundário, depois tem ensino intermédio. Tudo muito bem. Agora, ideia da obrigatoriedade que pode influenciar a organização do sistema educativo é um outro critério, independente, interligado, mas independente. Então, não tem nesse momento 10 anos de ensino na lei, 10 anos de ensino obrigatório e mais 2 anos que para completar 12 anos. Significa que na lei, estatisticamente nesse momento, um que sabe falar se esse objetivo de 10 anos está plenamente realizado. Aumento de procura de educação na seio de famílias cabo-verdianas está fazendo acredita, mas se que estiver atingido, está muito próximo. Quando ensino básico, quando ensino obrigatório era de só 6 anos, estava 8 anos de escolaridade, que estava mais ou menos generalizado no princípio de anos 2000, com expansão de rede física de escola. O aumento de número de professores está passando 10º ano de escolaridade como objetivo de universalização devia estar atingido. Agora, o que compara ensino na Cabo Verde, no tempo colonial, com o ensino nesse momento ali na Cabo Verde, grande diferença está na oferta e na repartição social e geográfica. No tempo colonial, mesmo foi nos últimos anos de colonialismo
que o governo colonial começa a trabalhar com um pouco de seriedade para a generalização do ensino básico de 4 anos. Que tinha escola para toda a comunidade, que tinha professor qualificado. Hoje, 50 anos depois da independência, a oferta está completamente massificada. Se uma criança que estiver na escola nesse momento na Cabo Verde, é porque tem um outro problema de natureza social que está impedindo de estar na escola, mas a oferta está lá. E grande diferença, onde alguém está nota, uma das grandes diferenças que alguém está nota é a nível de secundário. No tempo colonial, inflando em apresentação, mas estuda liceu na São Vicente e na praia, que ele é um percurso que uma criança, um adolescente de Santa Catarina, nesse momento, que está fazendo para moer tem ensino secundário. Embora na altura Santa Catarina fosse o concelho mais populoso de Cabo Verde, é que tinha ensino secundário. O que mostra que autoridades coloniais que estavam particularmente interessadas ou motivadas não oferece educação para cabo-verdiano com mínimo de noção de equidade, de igualdade. E tinha aqueles 2 estabelecimentos de ensino secundário, de liceu, dois liceu, na São Vicente, outro na praia, sendo certo que aquele de praia criado tardiamente e hoje a sociedade cabo-verdiana ainda tem sinais de um ensino secundário que chega tardiamente. Tem sinais, se presta atenção na Cabo Verde, botou já claramente marcadores de tempo e de qualidade de ensino que chega na ilha A, B, C, D ou na comunidades A, B, C, D. Isto para prova, mas educação é fundamental para uma sociedade, para crescimento de indivíduos e para crescimento de sociedade, para todo o processo de desenvolvimento, incluindo nessa dimensão política. Constrangimento não tem ainda não tem efeitos indesejados no sistema. Um dos efeitos indesejados que não tem é nessa massificação rápida de ensino. É evidente que nunca consiga atingir o objetivo de qualidade. E houve quebra enorme de qualidade. Não sei se houve quebra, não chama assim, mas alguém pode discutir o que é qualidade. E entende qualidade como capacidade de um educando, de um aluno, a realizar que os atos básicos que está previsto no programa, com alguma proficiência, comunica, escreve direito, ser capaz de comunicar na língua de ensino e tem capacidade de compreender meio circundante e de articular esse pensamento para o interlocutor. E essa quebra de qualidade é visível no ensino básico, depois passa para o ensino secundário, ele é visível a nível de ensino superior, e se tem toda essa cadeia de não qualidade, é evidente que tem um impacto na qualidade de quadros que pode produzir, sem excluir, naturalmente, capacidade de superação que cada um de nós tem para preencher lacunas que nosso percurso deixa. Não tem constrangimentos enormes no sistema educativo de Cabo Verde, que, em primeiro lugar, financiamento. A boa e maior parte, se não totalidade de escolas básicas, de ensino primário, secundário, própria Universidade de Cabo Verde, construído e equipado com recursos de cooperação internacional, sob forma de donativo ou de empréstimo que é preciso reembolsa.
que é o cabo-verdiano que tem noção, mas para construir uma escola, o governo que pede dinheiro emprestado que depois tudo alguém tem que reembolsar. Não tem constrangimento de gestão de escola, de manutenção de escola. Não tem atualmente uma rede física enorme e tudo alguém que tem uma casa sabe, mas tem que fazer manutenção em permanência. E que ali é um grande problema para o sistema educativo cabo-verdiano que está remetendo a nossa capacidade de financiamento, a recursos que não tem ou que nunca tem. É evidente que o orçamento do Estado, do meu ponto de vista, deve fazer um exercício de qualificação de despesas, para fazer despesas com qualidade e com relevância. É que é certo, mas não está fazendo esse exercício ali. Nunca se fala só dos governos, se fala, se calhar, desde a independência. E fazer uma arbitragem orçamental mais eficiente e mais pertinente para o objetivo de desenvolvimento de Cabo Verde, ao invés de ter dinheiro para coisas que eventualmente não podia cá fazer. Olhado de longe, em todos os municípios de Cabo Verde, que financia festivais e no dia seguinte que inaugura ligação da água feito para associação que vem de fora, de imigrante, etc. Quanto ligação de água e esgoto que esse festival está dando. Esse exercício ali, além de não ter um recurso pouco, é que é certo, mas não está fazendo arbitragem de recurso para priorizar o que é mais importante. Às vezes, não está bem na embalagem, não está prioriza aquele que está por cima. Sem conta que às vezes não está prioriza que esse que está por cima, que eventualmente está dando A, B, C, D mais alegria, está dando mais promessa de ganhar a eleição, para depois ainda não fica com consequências de dinheiro mal utilizado. E essa consequência ali também ele é observável. Então, não tem, voltando à educação, não tem constrangimento sério a nível financeiro, a nível de gestão de escola, a nível de gestão de aprendizagem de processo pedagógico, para que efetivamente criança aprenda o que ele é suposto aprender, mas com alguma proficiência. Ok, tem duas questões na boa pergunta. Tem questão do que é a obrigatoriedade de ensino e questão da avaliação, da aprendizagem, de sancionamento de aprendizagem com aprovação ou reprovação. Em relação à obrigatoriedade, em princípio, o ensino obrigatório é aquele que uma sociedade, normalmente o governo, considera mínimo para um indivíduo integra na sociedade, os conhecimentos básicos que deve ter, competências e valores. E não chega a noção de obrigatoriedade, que pode ser ensino básico mais X anos de ensino secundário. E ensino obrigatório é aquele que o Estado taxa me pode financiar com recursos que tem. E nesse momento, lei está fixada na 10 anos de escolaridade, com a ambição de levar a 12 anos de escolaridade. Agora, questão da avaliação, porque o sistema educativo está administrativamente organizado em níveis, ensino básico, ensino secundário, em ciclos, primeiro ciclo, segundo ciclo, etc., em ano, em
semestre ou então em trimestre. Tem uma organização administrativa que Bukata consegue fugir dele, pelo menos no estádio atual de organização na Cabo Verde. E problema e o que tem avaliação, se tem reprovação, você acumula produtos inacabados, se isto é, um monte de repetente, e se você tiver na 1000 alunos, você tiver 300 repetentes, você gasta dinheiro que eu gastava com esses 300 repetentes em termos de professor, de sala de aula, etc. Tem essa preocupação de diminuir o número de reprovados para poupar dinheiro também. Para poupar dinheiro. Tem vários vias para chegar lá. É cria o que está chamado passagem automática, que cria um monte de problema para você passa, que dá alguém ilusão, mas aprende é que aprende. E tem um outro caminho, que desdobra a atividade de apoio escolar. Aqueles alunos que têm mais dificuldade para que, de facto, no fim de ano ou no fim de semestre, trimestre, eles adquirem aquele conhecimento que está previsto. Então, mas não privilegia aquele via mais fácil, aquele via de falar, bom, promoção automática, etc, etc. A mim é defensor, nunca critica promoção automática na sua globalidade, porque estruturação de primeira classe com segunda classe é meramente administrativa, pode que respeita o ritmo de aprendizagem de criança. Agora, o que deve ser feito é, rapidamente, desde o primeiro dia da aula, identifica aqueles alunos que eventualmente têm dificuldade, que professor de ano anterior já recomenda, mas tem dificuldade, e botar uma abordagem geral para tudo e uma abordagem específica que pode ser complemento, aulas extras, etc, etc, para fazer com que os meninos de facto aprendem e assim transcende tudo o constrangimento e efeito perverso de promoção automática. Então exige uma vontade política a sério e não declaração política. Então exige nível de gestão escolar mais rigoroso, e onde que esse problema que não tem no sistema educativo em Cabo Verde é qualidade de gestão de estabelecimentos de ensino e um comprometimento a sério de professores e de pais encarregados de educação. O que pode ser pedir demais, mas para mim é o único caminho que está permitindo conseguir aquele mínimo de qualidade para tudo ali. Essa questão de língua, e eu que não falo de questão de língua na Cabo Verde, pessoas pensam crioulo, mas a questão de língua na Cabo Verde é pelo menos crioulo e português, e no Tobi tinha conversa de alguém que é curioso, que intuitivamente tacha um conjunto de decisões deve ser tomado em relação ao crioulo, e tacha alguém com conhecimento científico, técnico, que defende para oficialização, utilização de crioulo no sistema educativo. Ele é uma questão, para mim, razoavelmente complexo, que quem é que ativista, que quer defende, ou que quer fazer discursos que é quase populista, para seduzir pelo menos um segmento
de eleitorado ou um segmento de clientela política, etc., está fazer aquele discurso ali, isso está tudo direito, mas o que está incomodando é simplificação de um assunto que, por definição, é complexo. E alguém, para mais entusiasmo que tiver, entusiasmo que te simplifica o que é complexo. O que é complexo é complexo. E nesse caso, questão de língua e se utilização no sistema educativo é objetivamente complexo e ele é complexo para emoções que te trazem, para exigências políticas, para um conjunto de elementos que gira à volta de língua que pode ser de natureza sociológica, política, civilizacional, etc, etc. É evidente que não tem direito a ser educado na nossa língua materna, ora falava boa, língua materna, mas ainda ninguém está explicando porque é que a paterna também, porque você aprende língua como mãe, como pai, numa família normal, e vamos supor, alguém que é órfão de mãe, ele aprende com o pai. Portanto, essa designação, bom, ele é convencionado, não está usando, mas ele é que reflexo de uma ideia bem pensada. Tudo criança tem direito a ele. Lá não está tudo de acordo, mas ainda, além de direito, é evidente que te aprende mais rapidamente na sua língua. É evidente que com sua língua pode criar outras dinâmicas sociais que te cria com língua que é de ser. Não está totalmente de acordo. A questão que alguém deve colocar também é o seguinte: qual é que exigência, qual é que condição prévia para utilizar a língua no sistema educativo, porque o sistema educativo, mora o sistema, um conjunto de elementos organizado e até exige uma língua estruturada. E crioulo, cá está. Um taxa, tinha ponto de vista. Mas se alguém defende a utilização de crioulo no sistema educativo, primeiro coisa que não deve fazer, primeiro combate a vence é combate de padronização de crioulo. Isto é, de ter um crioulo padrão, setado de Santo Antão a Bravo, que está permitindo forma professores, elabora e edita material didático, porque é completamente uma inequação. Pensa, mas pode fazer ensino, você está na praia, você está fazendo na crioulo de praia, você está na fogo, você está fazendo na crioulo de fogo, na educação, você está fazendo na Brava, você está fazendo na Santo Antão, você está fazendo na São Nicolau, São Vicente, etc., porque aquela que é boa língua. É preciso essa língua padrão. Tem ideia, houve uma ideia na 79, na 79, na colóquio de Mindelo, de utilizar variante ou variedade de Santiago como base para a estruturação de crioulo. E o argumento era porque tem maior número de falantes. Para mim é evidente que tem condições na Cabo Verde para fazer vinga a solução. Que tem condições nem subjetivas nem objetivas. A mítica linguista manta defende uma abordagem que é de
construi uma língua na base de tudo variedade ou de tudo variante, junta o que não tem em comum e aproveita particularidades relevantes ou pertinentes de que ali, de que lá, e tem uma língua que o pode chamar artificial. Para mim é o único caminho para ter língua padrão. Mas se vou fazê-la assim, do taxa que as seguintes de discurso de autenticidade, etc. A nós nunca está assim, que ela é canos, portanto que ela é uma língua sem alma e já não fica outra vez bloqueado. Se nunca para não ter uma estratégia consensual para ter essa língua padrão, nunca está conseguindo sair, não está continua a falar de direito ad eterno. Mantendo agora escola e processo educativo na Cabo Verde na maior confusão pedagógica. Isto é, professores, o pretexto uma criança que até entende, para ensiná-la em crioulo, até fala com ela em crioulo, tudo que usa em crioulo porque isso até facilita a aprendizagem. Pode perguntar, mas como se próprio manual está escrito em português? Isto é, situação esquizofrénica que não está mete nele. E, na fim de trimestre, ou na fim de ano, você avalia em português, você dá a prova em português. Que ali é uma situação absurda. Pessoalmente, me frontalmente contra. Estou em desacordo total. Que discurso culturalista perturba o processo pedagógico dessa maneira ali e, sobretudo, utilizando crioulo de forma desorganizada, desestruturada, desenquadrada e sem autorização do Ministério da Educação. Nunca está bem na fala nem legalidade, porque, de acordo com a lei, devia ser em português, porque está falando em língua oficial, não sei o quê. E é língua de manuais, é língua de formação de professores. Agora, essa confusão pedagógica que não mete nele, ele é terrível para o processo de aprendizagem e até põe criança num meio termo entre português e crioulo, até fica sem absolutamente nada. E que ali taxa, mas deve ser clarificado. É claro que tem direito a ser educado na sua língua, mas é preciso que se língua dê aquela garantia para entrar no sistema e no sistema educativo. Agora, como criança que te fala norma por regra, educação, que te fala crioulo na casa, que te fala na rua com os colegas, se própria escola privar dessa oportunidade ali, onde que estava aprende? Ou então, não está ser consistente, não está a língua portuguesa de um lado, mas não tem meios para notar, então, entre ideia desejável, é preciso que Cabo Verde, de forma descomplexada, tinha ponto de vista, fazer opção claro para o que é possível, sem abrir mão do que é desejável, trabalhando tranquilamente para atingir o desejável, que nesse caso seria a utilização de crioulo no ensino. Que lá significa, criação de uma instituição qualificado para trabalhar essa questão de língua, para forjar língua padrão. Mas uma instituição com técnicos, com linguistas, com gramáticos, com alguém suficiente para fazer esse trabalho ali e com recurso. Porque que é uma instituição que funciona se, de facto, você cria, você arranja uma sede, paga funcionário. Não, é também este recursos para fazer experiência, é também este recurso para fazer investigação, para organizar debate, é que uma instituição que tem que estar lá
tá corre atrás de cooperação para arranjar dinheiro. Depois, tem que ter uma proposta, em segundo lugar, uma proposta de escrita setado para tudo alguém mora tá claro de Santo Antão para Brava, em termos geográficos, mas setado para todo o grupo social que está fazendo opinião. Políticos em primeiro lugar. E questão de língua, antes de ser uma questão linguística, ele é uma questão de política. Depois, bomeste, fazedores de opinião, comunicadores, artistas, escritores, compositores, tudo é alguém ali reunido à volta de essa forma de escrita convencional. E depois, por mestre língua padrão, a terceiro lugar, que tudo é seguinte se liga a seta. É só se que você pode introduzir crioulo no sistema educativo de forma eficaz, sem sobressalto e duradoura. Outros países improvisam. Eu não tenho um monte de história assim. Outros países improvisam Guiné-Conakry, Madagascar, extra francês, eles fazem aquela grande calambechada durante 3 ou 4 ou 5 anos, com o discurso nacionalista no meio, muito bonito, está deixando tudo emocionado, só não pode aplaudir com aquele discurso nacionalista. Anos depois, volta atrás. Países árabes de norte da África. País da África, esta fala aquele árabe que se chama árabe dialetal. Já esqueci o nome, mas que se chama não, já esqueci. Que é árabe clássico. Tem tendência para falar, não, não ensina na árabe dialetal, que não está fala, e não na árabe clássico. Que essa pouca experiência esteve que volta para trás. Tem um país que tem uma situação linguística interessante para Cabo Verde, que é Suíça. Tem 4 línguas oficiais, e tem 3 que está bem estruturado, que é alemão, francês, italiano, e tem 4 língua que é romance, que tem uma situação parecida com o crioulo, com variedades em função de vales, etc., de cidade. Esse recurso até se tenta fazer em função de cada um de que variedade, depois esteve que voltar para trás. A nível nacional, como alemão de Suíça, é que o que está chamado alto alemão, que é o alemão padrão, que se tenta em China, seja alemão dialetal, suíço-alemão, para em China, naquela língua. Esteve que voltar para trás para alto alemão. Então, tudo isto para falar o seguinte: o que é complexo deve ser tratado de forma consistente com sua complexidade, que cada para improvisa ou simplifica o que, por definição, por natureza, é complexo. Porque introduzir crioulo no sistema educativo significa rever completamente o sistema educativo. É que uma mera mudança de equilíbrio é uma mudança estrutural. E se é uma mudança estrutural, ele deve ser convenientemente preparado e carregado para alguém com competências, com capacidade para levar para trás, para levar para frente. E que é o objetivo de manhã de próximo ano é um objetivo que não podia fixar de 10, 15, 20, 30 anos e fazer uma programação de frente para trás para jogar tudo coisa que deve ser feito para que no momento exato aconteça. Mas a improvisação de alguém soube fazer. Agora, fala de oficialização. Nunca contra, nunca a favor. Agora, o que intachava, mas tudo energia
emocional inclusive, que notamente a volta dos discursos de oficialização, se não meter bem na padronização, com ou sem oficialização não tinha uma ferramenta que nenhum governo nunca podia ignorar. Alguém, ora essa flor, para fazer um omelete do mês de ovo, para introduzir de forma consistente crioulo na sistema educativo, tem que realizar as condições, as três condições prévias que mencionava o bocado, sem isso, nunca te chega lá. Alguém que pode reduzir a identidade de Cabo Verde a crioulo e tem essa tendência de existencialismo, assim, de crioulo, isto é, a mim só me é cabo-verdiano quando muita fala crioulo. Tacha-me uma falácia, é uma armadilha que não te põe na nossa cabeça, que tem efeito de inibir-nos em relação à língua portuguesa, tacha, mas a identidade de Cabo Verde inclui também a língua portuguesa. Então, tudo o boletim oficial, Declaração de Independência de Cabo Verde, Constituição de Cabo Verde, tudo leis que Cabo Verde aprova, é de nós ou é de nós? Então, bem falei, escusa, simplista, mas como tudo ideia simplista, e tem grande capacidade de penetração. O que tacha, o Salita fala em crioulo, mas é que tudo cabo-verdiano deve pacificar essa relação com a língua portuguesa, porque é uma ferramenta que está a nosso alcance. E que eu vejo, não sabe que a intenção de defensores de crioulo afasta português. É que a intenção. É que a intenção, a gente discute o teu desse, é que essa é a intenção. Agora, o que a maioria de pessoas entende é que no momento que está a defender crioulo é para não querer desembaraçar de língua portuguesa. Portanto, intenção, boa fé de teu ativistas, linguistas, etc., e defensores de crioulo é descodificado de forma completamente diferente para a sociedade ou para a população ou para alunos que acham mas faça esse discurso ali, mas que tem que fazer esforço para aprender língua portuguesa e ali pode defender crioulo, mas tem que defender língua portuguesa também, porque é uma ferramenta útil que não tem à nossa disposição e que está tudo preparado. Então, cabo-verdiano tem que, cabo-verdiano não, alguns cabo-verdianos ou algum segmento de sociedade cabo-verdiana que está em paz com a língua portuguesa, identidade política necessariamente é que a identidade linguística, nunca te vira português, nunca te sente português, porque não fala português, que tem nada a ver. A nós, na 75, nós que é mais velho, não houve alguém que fala, que defende mas Cabo Verde que devia ser bem independente. É se fazer naquela língua, em crioulo. Portanto, essa ideia de que nossa identidade está condensada exclusivamente à volta de crioulo, é que está convencendo. Pode ser agora quem está errado. Pode falar, não, é que assim, etc. Pronto, que seja. Aquele segmento de sociedade que mais, em termos práticos, acredita-me que deve fazer esforço para ter domínio de língua portuguesa, que acontece ser aquela camada social mais vulnerável. E tem quem é que está fazendo. Língua portuguesa é língua de colonialismo, é língua de poder que classe política cabo-verdiana toma, em certa medida está fazendo mesmo coisa que colonialismo, o que é, mas pronto. E é um discurso ali também. É continuação, tem alguma colonialidade
na facto de fala português, não está chama não. Agora, e aí é língua de poder. Português é língua de poder. Quem sabe Cabo Verde. Cabo-verdianos têm exerce violência riba de companheiro em crioulo. Cabo-verdianos te exclui aquele outro em crioulo. Portanto, essa ideia, esta fazer campanha em crioulo. Esta engana alguém em crioulo. Depois está bem com o discurso, mas aquele aqui de nós, mas aquele outro não. Língua é uma mera ferramenta. Agora, que é mais pobre, se de facto o português é língua de poder, quem que é mais pobre precisa de língua portuguesa para luta contra o poderoso, a mesma ferramenta que aquele outro utiliza. Então, no fundo, da pobre domínio de língua portuguesa, e também contribui para esse crescimento, para permitir, esta altura, de fazer luta com o poderoso que está fala com ele em português para calar a boca e te responde em português. Ou que alguém fala de qualidade, é evidente que professores têm um papel fundamental. Bom, tu consegue qualidade através de processo educativo. No processo educativo, tem professores, tem currículo, incluindo materiais didáticos, tem aluno e tem sociedade à volta meio próximo. Então, é com aqueles elementos lá que tem que construir qualidade. E professor é elemento-chave. Não porque tem China, mas porque por facilita a aprendizagem. Alguém que te aprende só aquele que o professor está ensinando, um bom professor está abrindo o olho para não aprender outras coisas. Sobretudo no mundo de hoje, onde tem acesso à internet e pode ter acesso a aprendizagem que o professor também está descobrindo ao mesmo tempo que bom. Portanto, modernidade, internet, tem tendência a nivela conhecimento e a nivela oportunidade de acesso a conhecimento. Agora, por que aquele professor é importante? Antes de ensinar, ele é facilitador da aprendizagem. Para isso, ele tem que ter que as competências pedagógicas que deve adquirir na formação. Ele tem que ter domínio de currículo, conteúdos e manuais utilizados. Ele está chamando, pelo menos não tinha, acabou de falar de realidade. Nesse momento, para nunca sabe, mas pelos vistos é que muda muito. É que professores ainda continuam a ser, talvez, dador da aula e não gestor de um processo de aprendizagem, etc. Mas é capaz, esse que tem culpa, no fundo. Está a chamar sistema de formação de professores de Cabo Verde é um sistema desconectado de currículo, de situação real na escola. O professor está a descobrir a escola nesse processo formativo, na fase final de estágio, etc. Quando, na realidade, ele devia ter, de ponto de vista, contato permanente com a escola, vai à escola, observa o processo de aprendizagem, volta para a escola, discute, reflete e determina caminho que alguém deve explorar para ser mais eficaz e ser um bom facilitador de aprendizagem. Desde o início, eu começo a trabalhar no Ministério da Educação na 79. Na altura era magistério primário, desde 79 para mim, a chama tinha lá um problema de desfazamento entre objetivos e conteúdos de formação de professores e coisas que na realidade
eles têm que fazer na sala de aula. Não tem ideia, uma qualidade é sinônimo de complexidade e de seu conteúdo. Então, não está pega na formação, não tem estilo de conteúdos, não tem enche cabeça de formando, mas é que aquele lá que é formação de professores, é que sabe teu, é sabe, é prende, sabe. Deixa eu dar um exemplo caricatural de 79. A escola de formação de professores na disciplina de matemática. Tinha equação de segundo grau, tinha tudo que as coisas complicado, porque qualidade é sinônimo de complexidade, de conteúdos consistentes. Mas o que um professor está ensina no ensino primário é 4 operações na matemática. Agora, aquele professor que sai sabendo resolve equação de primeiro, segundo grau, etc., é que sabe, é que tem domínio de melhor metodologia para ensinar as 4 operações. Então, lembra, na 79, 80, a antiga diretora da escola de magistério primário, um dia faleceu. E fazia um teste de 4ª classe para que esse professor de finalista de magistério primário. É o que um aluno de 4ª classe te resolve. Aplica os mesmos testes para hoje. Depois ele telefonou e falou, quase tudo chumba. Isto é, se ele que te resolve aquele teste de 4ª classe, mode que estava e ensina aluno de ensino primário. A situação nunca consiga evoluir positivamente, pelo menos que ele tenha sentimento. Agora, a formação de professores, só fala só de base. Vai para a universidade, já é com diploma de magistério primário, nem de instituto pedagógico, mas é licenciado. E como é licenciado, lógica acadêmica agrava as ideias de conteúdo e enche cabeça de um monte de coisa e não ensina aquele que estava ensina depois. Está fazendo com que professores que terminam a formação, fazem experiência na escola, bem precisamente para bater isso. Professores que terminam a formação que conceba manual que está utilizado na escola. Que ele é grave, e cima forma um cirurgião sem bisturi, ou forma um carpinteiro sem serra. De manual essa ferramenta de trabalho mais tarde, manual deve estar na base de formação. Currículo aprovado para o governo deve ser ponto de partida para mim, de formação de professores, porque sair de lá e tem domínio de currículo, documento central, mas de que esse conteúdo, de manuais e de outros materiais didáticos. E tem professor formado tem que ter domínio absoluto de que os manuais, inclusive para descobrir lacunas, para ter estratégias para transcender lacunas, porque o manual é sempre imperfeito, o manual sempre está desfasado com a realidade, então, o que tem domínio de uma coisa, pode melhorar. O que nunca tem domínio dele, é que é possível modificar. E em Tachama não tem um desafio cego. Talvez, por ter necessidade de uma verdadeira avaliação independente. A mim, toma minha antena em posição. Já será automaticamente desqualificado para avaliação. Mas alguém que simplesmente tem domínio de metodologias de avaliação para avaliar esse sistema de formação e verifica se a adequação a trabalho, a se trabalho como professor
e verifica se pertinência de processo formativo e depois fazer um conjunto de propostas para melhora. Tá chama assim, também Santa Catarina, naturalmente. De que as coisas que ainda fazem com prazer é dar professores na beira de estrada boleia. Então das boleia está bom, da boleia, então resolve um problema concreto. Mas da boleia para falar coisas para olha assim, compreende um bocadinho situação. E encaixa, mas esse problema ali é sério. Sério e nunca atinge qualidade, se nunca melhora qualidade e relevância de formação de professores para o trabalho que tem que fazer. Quem que se estuda para ser cirurgião tem que estar familiarizado com o bisturi. Quem que é condutor tem que estar habituado com o volante. Quem que é professor tem que estar habituado com o manual. E depois você tem uma complexidade que resulta de transformação de sociedade cabo-verdiana. Você falava boa bocado, e ali é particularmente para ensino secundário, mas pode ser relativamente válido para ensino básico. Tem uma grande transformação na sociedade cabo-verdiana que é o alguém está falando urbanização de população, minta prefere falar concentração de população à volta na cidade, porque cidade é outra coisa de forma desorganizada que não tem olhado e que é um verdadeiro bomba social, não está que é essa periferia de praia ali, que é na São Vicente, que é Sal, Boa Vista, é uma coisa que merece atenção. Então, tem tudo que os meninos que vêm de interior. E hoje é a maioria na escola. Então, pergunta, professores de escola, eles têm estratégia para ressocialização de criança, para além de dar aula. E esse criança, esse adolescente, etc., chega com outro código de vida. Eventualmente, outros valores. Outra experiência social, é que a mesma coisa que me cantomava secundário, nós era 3 ou 4 gato pingado. Então, tem um desfazamento total entre postura, expectativas e práticas de professores, de direção de escola, com realidade social de que os alunos ali. E naquele desfazamento ali, deixa eu ver se que indisciplina está nanse. Nunca se justifica a indisciplina com a explicação. É que a justificação para a indisciplina, mas é um tema para reflexão, modo que a escola minimamente deve desenvolver uma estratégia para adequar, socializa, ressocializa que os meninos que vêm de um meio normalmente carente, excluído, iletrado eventualmente, pobre. Quando estava lá onde estavam, que eu gosto de falar de minha passagem, mas estava lá onde estava, na reorganização de escola, cria na organização de estabelecimentos de ensino secundário um cargo de subdiretor para assuntos sociais e comunitários que ainda está contínua com outro nome. Vocação de subdireção era precisamente de fazer esse trabalho de reintegração, de um diálogo diferente, de ressocializa, etc. Apanha grande espanto. Então encontra professores de matemática, subdiretor de assuntos sociais e comunitários. E essa subdireção, na altura que foi criada, era para ser para sociólogos, para psicólogos, para antropólogos, para pessoas que sabem lidar com complexidade de transformação social, para ajudar a escola
a integra. Porque se tiver um problema de integração, de socialização, automaticamente tem um problema de aprendizagem, de reprovação e já cria em cascata um mar de problemas. Agora, com todo o respeito, um professor de matemática, subdiretor de assuntos sociais e comunitários, não está mas cá entendido. Desigualdade é um aspecto inerente de evolução do sistema educativo. Desde o início foi um sistema desigual. Desigual geograficamente, desigual em termos de gênero, desigual em termos sociais, desigual em termos de condições específicas que uma criança pode ter. Vamos supor que tem problemas mentais e tem problema de mobilidade, etc. Escola de Cabo Verde leva seu tempo para descobrir noção de inclusão. Houve casos isolados ali e lá de alguém que consegue mas de forma geral a desigualdade está a fazer parte de história de educação de Cabo Verde. Nem sempre alguém fala suficientemente dele e a desigualdade dele é marcante e consequência é observável na sociedade cabo-verdiana face a consequências de desigualdade no acesso à educação. O cabo-verdiano às vezes tem uma atitude mágica, nunca entende porque tal coisa te acontece ali, tal coisa que te acontece lá, etc, etc. É tudo resultado de educação de décadas atrás. E o que mais grave ainda, você priva alguém de educação, depois você faz troça de vítima de uma educação desigual. Portanto, desigualdade está a fazer. É claro que a situação evolui positivamente e felizmente, com massificação, com generalização de ensino básico, com expansão extraordinária de ensino secundário, com aumento da oferta de ensino superior, mas ainda ele é igual. E nunca sabe se está a ser igual. Então, a desigualdade acaba sempre para existir. Agora, entre 8 e 80 tem uma grande diferença. Entre 79 e 80 tem diferença, mas que é uma diferença aceitável. Agora, diferença entre 5 e 40 já é mais gritante. E então, alguém deve manter sempre presente esse objetivo de promover igualdade no sistema educativo, esqueci de falar de desigualdade também em relação a gênero que existe na Cabo Verde, que existia, nesse aspecto ali, foi razoavelmente ultrapassado, mas ainda nas certas comunidades rurais ainda pode haver sequelas dessa prática de discriminação, o que não também de forma explícita é uma abordagem de compensação para comunidades, eventualmente para ilhas, que historicamente foi discriminado em relação à educação e também, porque o que tem educação, também que tem outro serviço público. Um pode perguntar, mas por que ainda fazer liceu na Somália na tempo? Por quê? E era o concelho mais populoso de Cabo Verde na altura. Por quê? E quase tudo em escola de ensino primário fica para trás. Como que pode falar de igualdade? A situação melhora. Tem coisa que foi positivo, que as ideias de igualdade que Nações Unidas trazem para Cabo Verde desde 75. Eles defendem os valores de igualdade
e sensibiliza razoavelmente decisores de Cabo Verde. Mas é que certo, mas não integra plenamente, sobretudo no processo decisional, essa ideia de igualdade. Na 2000, quando chegava lá onde estava, Cabo Verde mesteba cerca de 40 e tal salas de aula para acaba por um regime que, uma palavra que provavelmente boca concha, que é desdobramento. Cos'è que é desdobramento? Desdobramento é uma sala de aula para servir para 3 classes. 7 horas, de 10h30, 10h30 até 1h30 ou 2 horas, 2 horas, portanto, aquilo é que é desdobramento. E MS teve as 40 e tal sala de aula para acaba com o resíduo de desdobramento e acaba com salas alugadas. Porque Cabo Verde que tinha sala, que tinha escola para todo menino, até alugava sala a particulares, que era garagem, casa de pessoas, etc. Ao mesmo tempo que Cabo Verde já tinha naquela altura cerca de 50 salas de aula mais ou menos desocupadas. Significa que foi construída escola lá onde que tinha criança e que foi construído lá onde tinha. Alguém tem que perguntar para Moura, por quê? É por causa da noção de desigualdade e de uma coisa importante que é para decidir em matéria de desenvolvimento, que é demografia. Desenvolvimento está é para pessoas e tem que saber onde que pessoas está para levar infraestrutura e serviço. E às vezes o processo é invertido para capacidade que uns têm mais que outro de fazer barulho, de reivindicar. Então, se poder político que toma cuidado para decidir em função de critérios, é favorável a critérios estatísticos. Em função disso, pelo menos para que serviços básicos. Depois, talvez, critério demográfico pode que julga para outras coisas. Porque vamos supor, interior de Santiago tem mais população, que se fala turismo na Boa Vista, devia estar lá, que tem condições. Se você tem demografia, tem que relativizar. Agora, para a educação, para a saúde, tem que fazer na base de critério demográfico. E é que é certo, mas não utiliza esse critério. Ensino privado, é claro que nunca pode ser contra ensino privado, uma sociedade tem que ter uma diversidade de oferta e é um contexto de democracia. O que pode mesmo e inibe iniciativas de setor privado para ter escola como complemento à escola privada ou como escola autônoma, etc. E, 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 e nos está, a mim está em paz com isso. Agora, o que chama tem que existir é escola pública de qualidade. Escola pública porque ele é para tudo alguém. Alguém pode mandar seu filho para a escola privada, está tudo direito, mas aquele que o Estado te oferece tem que ser uma escola pública de qualidade. Tem outra coisa que está pondo defende escola pública, porque independentemente de aprendizagem escolar, escola é um espaço específico de convivência e para uma sociedade é importante que crianças de várias origens sociais convivem no mesmo espaço, criam relações de amizade,
discute com o companheiro, eventualmente até briga, porque a criança está briga, tudo o que ela está a fazer parte do processo de socialização. Agora, o que quem encontra, se que tem uma experiência conjunta, partilhada, no espaço público, na infância e na adolescência, está perguntando a cabeça onde que estava em contra, onde que estava com o companheiro, onde que estava sintoniza essas linguagens, essas vivências, essas prioridades. Pessoalmente, te acredita uma coesão social, paz social, diálogo social, depende do nosso percurso escolar. Nosso percurso escolar está permitindo, nosso percurso escolar comum está permitindo, tem fatores subjetivos que está facilitando nosso diálogo, mesmo o que nos interesses é oposto. Mas se nunca tiver essa experiência conjunto, diálogo é mais laborioso, nunca conche companheiro, nós é estrangeiro, nós é estranho pelo menos para companheiro. E é por isso que está ser sempre defensor de escola pública e de escola pública com professores qualificados, está doendo o que olha escola pública mal gerida. Por quê? O que escola pública é mal gerido, legitimamente classe média, que também tem expectativa para ser filho, está falando, não, lá é que é lugar para minha filho. Por exemplo, se escola, casa de banho que está funciona direito. É legítimo que o mãe ou um pai fala, não, langa também lá minha filho. Então busca escola privada e a oferta de escola privada está aumenta. Modo que pode fazer, qual é que devia ser a decisão pública? E leva padrão de escola pública para que escolha ser feito para outros motivos e não porque escola pública que tem que as condições mínimas. Ora que classe média abandona um serviço, abandona uma instituição, tendência é de degrada, porque é classe média que está fazendo exigência, é classe média que está eleva padrão e que até te obriga a gente a ter um desempenho diferente, a ter um desempenho mais elevado. No momento que eles abandonam uma instituição, um serviço público, é sinal amarelo no trânsito, alguma coisa de grave acaba para acontecer. Depois, normalmente, para a escola é degradação de qualidade e o que entra na dinâmica de qualidade, tudo alguém começa a fugir. A formação profissional, naturalmente, que é um elemento importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade, mas ele é importante também para o crescimento pessoal, para a inserção de um jovem na sociedade, na vida ativa. O problema é que não tem formação profissional na Cabo Verde, antes de falar do aspecto de oferta de sistema de formação profissional, está na nossa cabeça. Isto é, família e próprio jovem pode achar uma segunda via. Vez não falava uma formação profissional, é capa falhados de sistema formal. Formação profissional é uma opção que deve estar associado a um projeto de vida e que está trazendo uma oportunidade econômica para jovem ou para um adulto. E é preciso que nós tudo no fazer um esforço em instituições, IFP, mas caçoias também, é tudo alguém, é comunicação social
para desconstruir as ideias negativas, esse preconceito que tem em relação à formação profissional como opção menor. E esse preconceito está fazendo com que, mesmo jovem, que vai para a formação profissional, em vez de, a partir de competências que desenvolve, construi um projeto de vida que pode levar longe, está carrega uma frustração surdo porque é aquele que queria, aquele que tinha sonhado. E que ele te inibe completamente e capacidade de explorar competências que tem. Mas grave ainda, se ele que acredita na sua profissão, mesmo que ganha dinheiro, até desbanjar não há porque ainda cacha-se vida. E é por isso que no estudo deve, tanto ensino técnico como formação profissional. Há bocado não se falava de necessidade de sociedade cabo-verdiana, pacifica-se relação com a língua portuguesa. Li também sociedade cabo-verdiana, mas pacifica-se relação com o ensino técnico e formação profissional como uma solução viável, porque nenhuma sociedade funciona só com licenciados. Nenhuma sociedade funciona sem que serviços básicos que é fornecido para pessoas que passam para a formação profissional. Então, que ali é um elemento que é técnico, que é pedagógico, mas que é tão ou mais importante porque se que estiver lá, próprio alguém que termina essa formação é que te acredita na sua profissão. E se é que te acredita na sua profissão, te acaba para ter um conjunto de práticas e de comportamentos sociais que te acaba para desvalorizar a profissão. Tem profissão na Cabo Verde que tem má reputação. Gastamento nenhuma, tem tá falando, fulano está ali. Por quê? Porque no fundo que as pessoas lá que acreditam nessa profissão, então que ela tem um efeito direto na forma como que está gere suas vidas, esta acaba para ter uma vida desregrado e as vidas desregrado. O grande público está com é para morrer tal, está a fazer associação entre duas coisas sem entender causa de tal comportamento. E provavelmente também se algum enquadramento, algum acompanhamento, porque o Bocata remove um preconceito desfavorável com 2 ou 3 conversas. Então exigiu uma abordagem permanente para ajudar a pessoa a se sentir à vontade, ajudar a construir um projeto de vida que pode ter uma dimensão empresarial, uma dimensão de autoemprego, uma dimensão familiar e uma dimensão, por que não, artística, etc. E que ela é importante para credibilizar formação profissional. E que ele é mera especulação, e tem bali o que bali eventualmente, é que bali nada, mas ainda fica, ainda pensa de um monte jovem que tem 12º ano na Cabo Verde e sem perspectiva, nem de continuação de estudos, e que taxa que tem que saber a formação profissional, se tivesse ficado com 2 anos, com o 10º ano, portanto, e utilizava aquele 2 anos de ensino geral para formação profissional, esse jovem estava melhor, sociedade estava melhor. Oferta de formação profissional, que quase que tinha também no tempo colonial. No tempo colonial tinha uma escola técnica que era na São Vicente.
Felizmente hoje nós temos uma oferta muito mais ampla, muito mais generalizada, que naturalmente também este sempre afinamento, também este sempre atualização, adequação, etc., que até dá para burocratizar formação profissional. No momento que burocratiza, já perde na eficácia. E que ali é uma evolução positiva na sociedade cabo-verdiana que tem impacto na sociedade e é visível um monte de serviço que uma vez que está conseguindo na Cabo Verde, hoje acaba para ter profissionais com capacidade para fazer isso. Ensino superior, que é também um elemento, um segmento do sistema educativo que até existia na tempo colonial e já não hoje, pouco a pouco, grande diferença entre o sistema educativo atual e aquele que tinha em julho de 74, que tinha ensino superior na cabeça de cabo-verdiano na altura, formação superior tinha que ser fora de Cabo Verde e não tem esse ganho enorme que é a oferta de ensino superior na Cabo Verde. E ensino superior é importante, ensino superior na Cabo Verde, a oportunidade que te dá jovem de fazer formação, aumenta a oportunidade de formação superior, também te cria um ambiente cultural que é mais rico, que é mais propenso a debate, a surgimento de novas ideias, que é muito mais favorável à emergência de pensamento crítico, de pensamento analítico, portanto, e até de fazer investigação. Ganhos de ensino superior é incontestável. Dito isto, nunca sabe se não teve ritmo adequado, se não teve modelo adequado à nossa realidade e não consiga fazer uma oferta formativa pertinente para necessidades do mercado de emprego. De outra forma, o que tinha diplomado de ensino superior desempregado. A mim queria a comissão instaladora de Universidade de Cabo Verde, mas tem outras instituições de ensino superior, nunca fala dele mais tarde. Universidade, concretamente em relação à Universidade de Cabo Verde, me fica com a sensação de bem fácil demais, rápido demais. Cabo Verde generaliza ensino básico sem ter condições, com salas de aula alugado, com desdobramento, etc. E foi quase que apanhado de surpresa com a procura de ensino secundário e também houve improvisação. Tudo que ali resulta num desgaste, num perda de qualidade. Então, de meu ponto de vista, eu devia baba um pouco mais, de forma um pouco mais pousada, para ter um ensino superior com um modelo consistente com a nossa necessidade e até com a nossa capacidade de financiamento. Então fica com a impressão, mas não bem rápido demais e o que não tem na quintobe de universidade aqui é ter um problema sério de financiamento. E a universidade é que só tem instalação que foi construída para a cooperação internacional, é que só tem professores com salário e tem recursos para fazer investigação e recursos para fazer extensão educativa e tem que ter recursos para fazer animação
de universidade para prestar que serviços básicos que uma universidade deve ter, aquele pouco de conversa que tobe está passando, mas ainda não está longe de situação ideal. Houve um professor de universidade que falou um dia assim, essa frase, que é meu, essa tecnicamente falido, que prova, mas tem um problema sério de financiamento, ao mesmo tempo que não tem um monte de outras instituições com o mesmo problemas. A mim, não optava para ser compacto, para concentrar recursos financeiros, recursos humanos, e qualidade exige alguma concentração. No TOB, no TOB, é preciso, se qualquer ilha reivindica universidade, legitimamente, não está falando, é preciso, ou se nunca consegue, não está fica culpabilizado, não tem inventa desculpa, etc. Minha posição é ligeiramente diferente, então a Universidade de Cabo Verde, de facto, dos polos mais importantes e era o máximo que no mêstigo de um outro instrumento. Um instrumento que te garante mobilidade de estudantes de todo o concelho, de toda a ilha, e instrumentos de mobilidade é o quê? É residência, é serviços de restauração, é serviços de apoio acadêmico. Se tiver que ali, concentração é bom porque te permitiu ter recursos junto e te pode desdobrar de forma diferente, e tem outros ganhos. Você ganha em termos de convivência humana de alguém de várias origens, e que lá é um enriquecimento cultural. E tem uma outra coisa, me tá chama tudo jovem, contrariamente a discurso de políticos, tudo jovem ou que chega a 18 anos, está criar um bocadinho liberta de casa de mãe com pai, não? Essa ideia, essa ideia de pôr a universidade perto, percebe se jovens está morde as iscas ali, está a minha idade de sonho, de descobrir outras coisas, descobriu, só que é mestre, que é instrumento de mobilidade, residência, restauração e que os apoios socioeducativos, que pode tomar forma de bolsa, de subvenção, seja lá o que for. Então, não podia ter uma coisa mais eficiente. E depois, hoje, não pode ter atividades desconcentradas também, que te permite a universidade compreender outra realidade. De mesmo Cabo Verde, mas de outra ilha, de outro concelho, etc., para ser um sistema fechado, completamente distante de realidade de todo dia. Universidade é que sinônimo de enclausuramento dentro de um espaço e tem que ser aberto à comunidade, aberto à sociedade. Ele é outro ponto importante que está a respeito à universidade pública, mas também a universidades privadas. É gestão da oferta formativa e preocupação desse alinhamento com necessidades atuais e futuras de Cabo Verde. Porque pode alinhar só com necessidades atuais, com a sociedade está muda e na 4 ou 5 anos que termina a formação, a realidade pode ser completamente diferente. O que significa que na oferta formativa tem que estar sintonizado com a realidade e com uma lógica prospectiva, modo que sociedade, particularmente economia,
está a evoluir. E minta tinha essa preocupação de evita diplomado de ensino superior desempregado. Porque o ensino superior é que é gratuito, ensino superior te exige esforço de família, esforço de Estado, e depois de todo esse esforço ali, e tem família que tem dívida para financiar a formação superior de seus filhos, porque pode terminar com um jovem diplomado desempregado. E é por isso que a oferta formativa, qualidade e relevância da oferta formativa e relevância tem a ver com sua utilidade para o mercado e para a oportunidade que ela cria, e que esse critério ali é extremamente importante para qualquer universidade, porque todo governante, todo agentes econômicos está cheio de sistema educativo, portanto, classificação tradicional está falando, mas tem setor econômico, setor social. E se tem um setor que é econômico, é a educação. Ele é que é só econômico, mas ele é econômico. Então, primeira coisa que taxa, mas devia ter não, mas não devia fazer para acontecer, é consenso entre diferentes atores políticos, partidos, falado claramente. Infelizmente, partidos, está levanta a questão de educação, está discute a questão de educação, preferencialmente numa perspectiva eleitoralista. Esse que agrada mercado eleitoral, de alguma forma, esse que capta voto. Falando de educação, com aquele caminho lá nunca estava longe, porque o que está melhor a educação na Cabo Verde necessariamente é que é interessante a nível eleitoral. Construção de qualidade que está a ser decretado e pode eventualmente ser um processo penoso, com exigências para todos os atores envolvidos, que até dá para fazer promoção de qualidade, construção de qualidade, que até dá para fazer, e campanha ou ganha voto. Então, atores políticos, partidos, eles bem encontravam forma de construir consenso à volta de educação. Então, mas devia, ao mesmo tempo, que mas que até conseguir. Esse que até conseguir, porque existe aquela máxima cartesiana, eu penso, logo existo, tinha o partido de Cabo Verde transformado. Eu sou contra, logo existo, ou então eu sou a favor, logo existo. Esse que está tudo, a linha está bem separada. Digo que alguém está a construir esse consenso. É que está a questão. Minha sugestão é que os diferentes atores políticos ali fossem capazes de nomear uma comissão paritária com peritos de vários horizontes. E esses peritos ali construem um conjunto de ideias que tudo eles devem defender. E é que acaba com o debate contraditório. Que nada disso, mas debate contraditório que tem impediu de construir consenso sobre questões onde que interesses é convergentes ou comum. Então, um grupo de peritos, vamos supor 10 alguém, que cada partido nomeia X alguém,
E esse alguém, que 10 ou 12 peritos ali, elabora um conjunto de ideias, de propostas, de opção para falar assim, não querer levar a educação para frente, e se, e todo o partido está a subscrever, e está para com a ideia, pelo menos à volta de que as ideias consensualizado de transforma a educação em mercadoria eleitoral para captar voto. Se for assim, um dia, mais cedo ou mais tarde, tu está a ser confrontado com aquele que, ele é uma palavra, mas de praia, porque com as palavras, que disse isso. Um dia não está a ser confrontado com isso. Disse isso é uma situação em que você tem por onde fugir de realidade e de problema que você tem. E para evitar a situação de ser confrontado com isso, então não devia trabalhar junto para evitar as armadilhas. A fala uma coisa, B é contra. B fala uma coisa, A é contra. O que ela nunca está conseguindo mais. E se o que está chama o debate que está fazendo a nível político, ele é completamente estéril, porque nunca hoje alguém está falando, de facto, você tem razão. Explica aquela coisa lá, pode ser uma boa ideia, porque no debate surge sempre coisa assim. Mas é um reflexo automático, quase pavloviano, é tá falando contra. O que ela nunca estava longe.